em geral, acordo às 6 horas da manhã. Mas eu levanto às 7. Mas nesse período é muito interessante. Eu rezo às vezes, e às vezes eu só fico assim, o que Deus gostaria que eu visse? É como se viessem cenas na minha cabeça. Às vezes eu vejo pessoas que eu nunca vi na vida. Às vezes eu vejo imagens de coisas muito, muito agradáveis. E aquilo é onde eu tenho mais ideias. Por exemplo, esse livro, né, que eu estou lançando, tem 365 frases. Uma por dia. Essas 365 frases vêm de 6 às 10 da manhã. E eu já tenho mais umas 400 sobrando. Que dia é hoje? Hoje é dia 13? Hoje é 13... Não, hoje é 13, gente. É 14. 14 de novembro. Amanhã é feriado. 14 de novembro. Eu vou começar a ler isso aqui amanhã. 14 de novembro. O alívio do perdão. Aí a frase está logo embaixo. A culpa é um sentimento que corrói, mas o perdão é um bálsamo. Aí eu faço uma micro-reflexão, que me veio na ideia, nesses minutinhos que eu estou lá deitada. Sugiro uma prática e lá embaixo vem assim, qual o sentimento que isso te despertou? Ah, é importante. A gente tem uma anotação. Nossa, Tem, qual o sentimento? Você lê aqui. Exatamente. E aqui você anota. E aí aqui é tipo assim... Primeiro de Qual página é? 365. Você pode começar em qualquer página, a qualquer hora. E aqui você joga o sentimento que você tá. E ali embaixo você faz as suas anotações. Do Mas tipo, então, puta, já me isso peguei serve- fazendo isso. Vai servir depois como até um diário que a gente pode até se autoanalisar. Tipo assim, caramba, eu fui passando por isso, aqui eu tava assim. Ou não tinha visto isso, nunca tinha reparado. Entendeu? Por exemplo, eu quero que as pessoas leiam isso e de alguma maneira, tipo assim, leva pra terapia. Tipo assim, putz, me peguei nesse troço aqui, eu tenho culpa. Eu tenho certas culpas que eu não lembrava que eu tinha. Que isso é culpa. Né? Porque toda vez... É engraçado que culpa é algo que a gente tem que sentir daquilo que a gente fez de propósito. Com a intenção ruim. Porque às vezes a maioria das nossas culpas são de coisas que a gente nem sabia. Por exemplo, quando você falou, pô, olhei aquele episódio, estava ruim. Não tem a culpa disso. Era o melhor que você podia dar naquela época. Outro dia eu falei com a André, minha analista, né? Uma coisa assim que eu tinha muita vergonha, muito não sei o quê. Até me dava uma ansiedade de quase chorar. E aí eu contando pra ela, eu comecei a chorar assim, né? Eu falei, nossa, eu tenho muita culpa disso. Ela, você era uma criança, não se culpe. Eu falei, é assim? Ela falou, aham. Aí eu... Entendeu? Caralho, André, toda hora, juro, Se me ajudou perdoe, muito. meu amor. Quando eu falo que é bálsamo, é porque assim, ninguém vai se perdoar a não ser você. Então tem certas coisas que a gente é criança que fica, criança tem um pensamento mágico. Não sei se você já notou isso. Por exemplo, eu achava que tinha um negócio no carro do meu pai, que eu ia atrás, que era uma ondulaçãozinha, devia ser do tapete. Eu achava que quando eu apertava aquela ondulaçãozinha, o carro andava muito mais rápido. Você tinha um pensamento mágico? Tem umas coisinhas dessas. Ah, eu tinha um lance de tipo assim... Criança é foda, criança E é eu tinha criança. culpa. Se eu não fosse... Não, eu tinha várias brisas. Se eu não fosse pra escola pulando a sombra dos ônibus, porque, tipo, eu passava na avenida indo pra escola, aí vinha um ônibus, aí a sombra do ônibus invadia a calçada. Aí eu pulava, não podia deixar a sombra pegar eu. Eu falei, mano, se a sombra me pegar, eu vou morrer, tá ligado? E eu ia pra escola pulando a sombra e não contava pra ninguém. Falei, tá, aqui eu tô evitando a minha morte, caralho. Na brisa sozinho. Mas a criança, isso é o pensamento mágico, aquela coisa que você olha as nuvens, vê a opção de bicho, Eu tava brincando vê a ali. opção de monstro. Isso é muito legal. Muito. Porque assim, esse tipo de culpa de criança é lindinho, porque mostra o seguinte, não tem a menor vocação pra ser psicopata. Outro dia... Que bom, hein, galera. Não, filho, olha, você vai ter que... Se você quisesse ser um psicopata... Não tô Não, afim. tem gente que fala assim, eu adoraria, não tem culpa, não tem remorso, tô nem aí, passo por cima das pessoas. Ela Fala, tá querido, preso. mas olha, do jeito que você é culpado, faz o seguinte, pega a fila, né? Pega a senha, para daqui aos 10 reencarnação, pode ser Nossa. que vá, mas atualmente não vá. Então isso você me diz, por exemplo, me dá essa certeza. Cara, que legal, você é do bem. Ó, outra coisa que eu Eu queria... sou sua terapeuta, eu dizer, bem-vindo ao mundo do bem. A gente se fode, mas a gente não faz mal pra Não, ninguém. eu fiquei muito triste com a André, mano. Porque eu descobri alguma... Eu tava falando com ela, né? Aí tem uma hora que eu falei assim, caramba, André, muito obrigado, tá me ajudando bastante e tal. Um dia eu quero encontrar você, eu juro, falei, tomar cerveja e tal. Ela falou assim... Tipo, ela me olhou, tipo... Você é "Ai, boba, é?" besta. A gente não pode fazer isso, o quê? Eu descobri naquele momento, eu falei, como assim a gente não pode ter vínculo? Ela falou, não pode.
Nosso vínculo é esse. Eu falei, que é isso, André? Um churrasco, Me colocou no cara. maior lugar de desconhecido. Olha o sentimento de rejeição. Eu fiquei tipo assim, caralho, André. Firmeza então, também não queria não, caralho. Não, tem uma coisa. Então, depois que você se aposentar, nós pode depois fazer que um ela se churrasco. aposentar, pode. É isso, eu vou... Eu posso. E vai rolar. Eu, como não sou só terapeuta, não sou só médica, meu amor, eu vou no churrasco e falo assim, tá pegando mal, hein? Fechou. Ó, vou dizer não, mas então vou dizer assim, aquela mulher ali, eu vou te dizer uma coisa, encrenca. É boa, que ela vai poder, tipo, Ó, fofocar. vamos fazer só assim, ó. E ó, isso aqui, gente, pelo amor de tempo Deus. pra mim, é um tempo pra cada mim, um de nós. Por favor, pra nós. Igor, é muito Onde que dá louco pra achar que esse a gente livro? falou disso ontem, mano, a gente precisa de um tempo pra nós, mano. Vamos Onde que a Todos galera acha nós. os seus livros, né? Que, Olha, pô, todas as livrarias Leitura, todas as livrarias Travessa, todas as grandes livrarias do ramo e na Amazon, porque a Amazon é uma parceira maravilhosa aí dos meus livros, eu tenho que agradecer. por favor, fale sempre dos seus parceiros. A leitura também, super agradecer a leitura. Doutora, muito obrigado, tá? Obrigado. Pela sua Muito presença, carinho. pelo presente. A gente ama conversar com você. As pessoas estão tirando tempo para tudo, tempo para se embelezar, tempo para estudar, tempo para namorar, mas as pessoas esquecem de ter um tempo para si, ou seja, do encontro interno, daquilo que leva a gente a descobrir quem somos de verdade, que é o tempo que a gente faz com a gente mesmo. É aquele tempo da reflexão, do autocuidado, e é o tempo que a gente conecta com o que a gente tem de melhor. E quem sabe, é o tempo que a gente também conecta com o que chamamos de Deus. Se eu fosse você, eu não perdia, porque a gente vai se encontrar aqui todo dia do ano. 365 dias, a gente vai estar junto, porque você vai ter um tempo para você, eu vou ter um tempo para mim, e a gente vai ter o nosso tempo aqui, juntinhos.